Bom, continuando então o vídeo anterior, que a gente estava conversando sobre algumas variáveis que vão interferir na produção, na rapidez da produção da sua dissertação, da sua tese, o tempo que você vai levar para desenvolver, a gente vai falar agora sobre a metodologia escolhida. Por que a metodologia escolhida? Se a sua dissertação ela for inteiramente teórica, exploratória, ou ela vier como produção aí, resultado de uma revisão integrativa que utilizou como metodologia esse tipo de revisão, ela vai ser certamente muito mais fácil de você desenvolver, porque ela não vai depender de muitos outros fatores, além da aprovação do seu orientador e do atendimento aí às questões que foram solicitadas pela banca. Ela vai depender da sua produção, do seu conhecimento sobre o tema, ela vai depender da sua agilidade de produção textual, do seu orientador e das orientações da banca. No entanto, se você escolhe uma metodologia que precisa fazer pesquisa, estudos de campo, tanto pesquisa qualitativa quanto quantitativa, pesquisas laboratoriais, pesquisas com seres humanos que você precisa enviar o seu material ao comitê de ética, essas variáveis metodológicas vão interferir diretamente na sua produção. Por quê? Porque você vai conseguir fazer introdução, vai conseguir traçar ali objetivos, vai conseguir fazer referencial teórico, metodologia, mas você vai ficar travado nos resultados e posteriormente ou consequentemente nas análises e discussões. Uma vez que você propôs esse tipo de metodologia, você vai depender tê-los para conseguir concluir sua dissertação ou sua tese. Então, ao escolher sua metodologia, é muito importante que você leve em consideração o tempo que você tem para exercício, para execução desse material. Lembrando sempre que você tem que ter viabilidade para fazer a pesquisa e para coletar os resultados. Note, eu já vi pessoas pecando tanto para menos quanto para mais. Títulos e temas que seriam muito mais brilhantes se tivessem uma pesquisa aplicada e títulos e temas que foram desenvolvidos de uma maneira totalmente errada porque o autor se empolgou e queria aplicar multimétodos sem tempo. Então, isso é muito importante e isso também vai depender, Drica, do tempo, tá? Que você vai conseguir desenvolver o seu material. Outra variável é a questão da afinidade com o orientador. É solicitado pela própria CAPES que quando você deposita o seu trabalho, que é quando você entrega, no mestrado e no doutorado não é igual na graduação, que você simplesmente entrega o TCC ou o artigo científico como parte ali da matéria. No mestrado e no doutorado, a sua pesquisa ela tem que ter um orientador e esse orientador ele tem que assinar. Existe todo um processo ali, um trâmite quase litúrgico para que você apresente o seu material. Então, tem que ter a assinatura da banca, tem que ser lido a abertura ali da qualificação, tem que ser lido ali a abertura da defesa, explicado e assinado o que a banca achou. Eu vou falar um pouco disso mais embaixo, mas a dissertação e a tese ela passa por um processo de qualificação e defesa. Então, esse processo ele tem que estar claro, ele tem que obedecer um trâmite. E uma das questões é a assinatura do orientador. Não existe como, em alguns casos e outras coisas, a gente vai abrir a exceção aqui, mas em sua grande maioria, não existe como você apresentar o trabalho sem que o seu orientador assine, tanto na qualificação quanto na defesa final. Então, é necessário que você tenha com o seu orientador essa afinidade, que você caminhe de acordo com ele. Não adianta ele solicitar uma coisa e você querer demonstrar outra coisa. Não adianta ele trabalhar por uma linha e você querer trabalhar com outra linha. Ou já querer, aqui cai aquela questão, apresentar um material e querer que ele engula esse material.
esse processo, esse trâmite com o orientador, ele precisa ser alinhado, ele precisa ser estruturado, ele precisa ser defendido. Então, todo esse trâmite você vai precisar compreender e passar para poder entregar o seu trabalho. E isso é uma das coisas que mais influencia no tempo, porque às vezes você faz uma produção, envia para o seu orientador e ele demora para te retornar. Às vezes você quer sair fazendo porque você acaba achando que vai prejudicar no seu tempo, só que quando o orientador retorna, ele pede uma mudança estrutural ali da linha que você está seguindo e aquilo que você fez depois acaba não servindo. Então, eu sempre aconselho que você ande muito de mãos dadas ali com o seu orientador e tenha calma, produza na medida que ele vá orientando, porque você precisa dele ou dela para você qualificar e depois defender. E por último, vem a questão da qualificação. Então, eu tenho certeza que essa é uma dúvida que muitas pessoas acabam não entendendo e eu já peguei até alunos que já estão no programa de mestrado e não entendem essa dinâmica. Então, vamos lá. Você entra no programa de mestrado, eu estou falando mais mestrado porque o doutorado vem depois. E geralmente quando você passou pelo processo do mestrado, você entende como funciona um doutorado. Então, como o mestrado chega ali primeiro, eu estou utilizando mais essa realidade do mestrado que não é tão diferente da do doutorado, certo? Então, vamos lá. Você entra num programa de mestrado, você tem critérios e créditos para você cumprir. Então, você tem que cumprir disciplinas obrigatórias, cumprir uma carga de disciplinas optativas, participar de alguns congressos, às vezes publicar artigo científico, e aí você, enquanto isso, está ajustando, trabalhando em cima da sua dissertação. O que vai acontecer? O seu orientador, ele vai, assim, traçando alguns caminhos que você vai seguindo, e aí você vai precisar qualificar o seu material. O que é essa qualificação? Essa qualificação é a defesa do seu material, daquilo que você está fazendo para uma banca. No mestrado, essa banca ela é composta do professor, do seu orientador, de um professor que a gente chama de professor da casa, que é um professor ali do núcleo, que você já conhece, que está participando ali da sua área ali de atuação, e um professor de fora, que a gente chama um professor convidado, que é de outra instituição. Nesse processo, você vai apresentar o seu material e essa banca vai fazer anotações, aceitando, indicando, refutando, lhe propondo autores e aprovando ou não a qualificação. Então, nota que é uma coisa que não depende de você, porque você tem que cumprir todos os critérios anteriores, chegar no seu material num ponto que o seu orientador fale, agora vamos qualificar, e a qualificação vai ocorrer dessa forma. Depois que você qualificou, que passou por essa banca, você tem que atender, você tem um período para atender tudo que a banca solicitou. Então, você tem esse período para fazer ajustes. Em alguns casos, o trabalho ele é refutado na íntegra e pedido para trocar tudo, inclusive título, andamento. Existem trabalhos que tomam outras dimensões, então não adianta querer terminar o trabalho todo antes. É necessário que haja essa qualificação e a banca aprova essa qualificação. E depois que você atender tudo que essa banca pediu, você vai fazer de novo todo o processo de depósito, cumprir as normas. Você tem que estar de capa dura, você pode ser só CD, você tem que estar no arame, mandar a cópia para que os professores se preparem antes, leiam seu material, igual você fez na qualificação. E aí você vai fazer a defesa final do material. Então, não é uma coisa que você vai conseguir, eu quero aproveitar esse trabalho, eu entrego lá e está tudo certo. Não, existe um processo e existe um processo muito rigoroso que deve ser seguido. Esse processo da qualificação e da defesa final ainda é uma coisa que muitas pessoas eu vejo não entendendo. Puxa, mas não é assim? Não é só entregar para o orientador? Não, você tem que apresentar e a banca tem que aprovar. Tanto na qualificação, você atende essas considerações e aí você vai para a defesa final, certo? Então, note, essas variáveis vão interferir na questão do período mais rápido, porque o período mais rápido ele é muito relativo. Às vezes você pode falar assim, não, eu fui para um trabalho
eu fui para a banca, eu fiz um trabalho, fui para a banca e eu já vi caso assim, eu qualifiquei e só tinha mais um mês para apresentar um material final. E aí a banca resolveu reestruturar todo o meu trabalho. E é esse tempo que você vai ter para fazer o seu material final. Só que note, embora você possa dizer, mas eu fiz a minha dissertação, a minha tese em um mês, na verdade não foi um mês, você teve toda uma construção, todo um processo e essa parte final foi nesse período. Tem gente que não passa por esse dissabor, desde o primeiro dia ele entra com um projeto, vai caminhando, vai enriquecendo e consegue fazer uma defesa e uma qualificação, depois uma defesa a contento sem mexer muito. Então o tempo foi todo esse processo. Então eu diria que o tempo ideal é desde o primeiro dia. Mesmo que você mude, que você consiga fazer em uma semana, em um mês, se for um material teórico, mas ele tem esse processo aí que você vai ter que passar, que certamente são processos que, embora não esteja escrito, contribuíram para aquele material final, tá ok? Eu espero ter ajudado, esclarecido as dúvidas de todos vocês e lembre-se, dúvidas, sugestões, deixa aqui pra gente, tá certo? Um abraço e até a próxima!